Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 26 de março de 2022 e estamos introduzindo uma nova lição da Escola Sabatina. Olha aqui, ó, lição novinha, esse trimestre de maneira especial estudando sobre o livro de Gênesis. Vai ser uma experiência fantástica. O autor da lição, Jacques Ducamp, professor emérito da nossa universidade, Andrews, na região de Michigan, nos Estados Unidos, uma autoridade em Antigo Testamento, e com certeza eu tive a oportunidade de poder assistir algumas aulas dele já durante o meu ministério, pelo menos 2 vezes eu tive a oportunidade de poder ter aulas com ele, e é uma pessoa com um conhecimento realmente fantástico. Eu tenho a plena certeza de que nesse trimestre nós seremos muito, mas muito abençoados através do estudo dessa lição de forma especial. E a lição número 1 do nosso trimestre tem como tema a criação. O texto base não poderia ser outro a não ser Gênesis 1, verso 1, que diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A criação é base para podermos compreender absolutamente tudo no que diz respeito à origem da humanidade, ao mesmo tempo o destino da humanidade. Quando entendemos de onde viemos, temos melhores condições de descobrir para onde vamos. Hoje em dia, uma grande insegurança toma conta de muitas pessoas dentro da nossa sociedade, porque tem dificuldade de poder compreender a sua origem. Bom, se eu sou um acidente cósmico, se eu passei a existir por causa de uma grande coincidência de elementos que acabaram se combinando, gerando a própria vida, bem, então se eu sou um grande acidente na perspectiva da minha existência aqui nesse planeta, quando eu morrer, bom, eu não vou passar de um aglomerado de massa disforme que vai simplesmente deixar de existir. Por isso, algumas pessoas olham para essa vida e imaginam que tem apenas essa existência para poder viver, e por isso vivem de forma intensa essa vida, entendendo que a vida é única e você só tem esses míseros 80, 90 ou 100 anos para aqueles que têm mais sorte, e depois você chega num grande vazio. O fato é que quando olhamos para a Bíblia e vamos entender o que ela nos fala sobre a origem, o texto começa dizendo no princípio. Essa palavra é muito importante, no princípio. Em hebraico, Bereshit. Por que eu estou mencionando exatamente essa primeira palavra que vai aparecer, Bereshit, que é traduzida como no princípio? Porque foi essa palavra que deu origem ao próprio livro. Em hebraico, Bereshit significa numa antiguidade remota, num princípio absoluto, antes que qualquer outra coisa existisse. É um começo, um princípio absoluto, o momento em que o start da vida como temos, ela teve lugar. Portanto, a primeira frase, ela simplesmente vai dizer, num princípio, no grego, que foi a linguagem usada para escrever o Novo Testamento, mas que ao mesmo tempo foi a língua utilizada para fazer a primeira tradução do Antigo Testamento. Ele foi traduzido para o grego. Essa tradução, que é uma das mais antigas que temos das Escrituras Sagradas, que é conhecida como a Septuaginta, ou a tradução dos 70. Nessa altura, o livro, que é o primeiro livro de Moisés, esse livro ele vai receber o nome da primeira frase que vai aparecer, já não mais em hebraico, Bereshit, mas em grego, que é Gênesis. Gênesis, que é começo, o início de tudo. Essa é uma curiosidade a respeito do próprio livro, que recebe o nome da primeira palavra que vai aparecer, Bereshit. E na sequência o texto já vai dizer, Deus criou o céu e a terra. A Bíblia não mostra, não dá explicações sobre Deus. Simplesmente o texto diz, quando tudo aquilo que nós conhecemos surgiu, Deus já estava lá. Porque Ele foi o autor de tudo o que temos, o que vemos dentro do nosso planeta, bem como no universo. Por isso, num princípio absoluto, numa antiguidade remota, Deus criou tudo. A ideia principal é apresentar Deus como o Criador de todas as coisas. A graça de Deus, de forma maravilhosa, já é apresentada no livro de Gênesis, logo na sua primeira fase, na sua primeira fala.
Porque o texto está dizendo para a gente que não merecemos absolutamente nada, mas por causa da graça maravilhosa de Deus, nós fomos criados. Fomos criados por quê? Porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele é gracioso para conosco. É claro que o livro de Gênesis também vai falar sobre a questão do surgimento do pecado, estudaremos sobre isso mais adiante dentro do nosso estudo desse trimestre. Entretanto, quando você entende que Deus nos criou por causa da sua graça maravilhosa, então entendemos que o processo de salvação não poderia ser por outro meio, a não ser pelo mesmo meio pelo qual fomos criados, pela graça maravilhosa de Deus. Há um detalhe muito interessante que vai aparecer no nosso auxiliar daqui desse trimestre ou dessa semana, que vai trazer algumas falas no seu primeiro parágrafo que eu acho que vale a pena compartilhar com você. O texto começa dizendo assim: é significativo que a Bíblia comece com a criação. A primeira frase que vai aparecer, como vimos lá no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, vai apresentar Deus como Criador. E seguindo a mesma metodologia, muitos livros bíblicos também começam com uma evocação desse mesmo evento. Vão tentar voltar lá para Gênesis capítulo 1 para tentar mostrar para a gente o seguinte: olha, lembra de Gênesis 1, verso 1, lembra lá daquilo que o Moisés escreveu? Alguns exemplos disso, por exemplo, o livro de Crônicas, ele vai iniciar com a criação e ao mesmo tempo mostrando que Deus, Ele é o responsável por tudo aquilo que existe, principalmente pelas pessoas. E é exatamente por apresentar exatamente isso, esse livro ele vai testemunhar que todos pertencem à mesma raça humana. Nós somos filhos do mesmo Pai. Isso você vai encontrar lá em 1 Crônicas, capítulo 1, verso 1. Quando você entende isso, todos viemos do mesmo lugar. E é interessante que o livro de Crônicas está contando a história do povo judeu. Do povo judeu que estava voltando do cativeiro da Babilônia. Mas ele começa dizendo de forma clara: Deus criou todas as coisas. Nós temos a mesma origem. Todas as pessoas do nosso planeta têm a mesma origem em Deus. Ele é o Pai de todos. O livro de Isaías, por exemplo, vai começar citando também Gênesis 1, verso 1, que é a primeira linha do relato da criação, para tentar nos lembrar de que Deus é o nosso provedor e que devemos ouvi-lo. Já que Deus nos criou, então Isaías capítulo 1, versículo 2, vai dizer: então a gente tem que ouvir Deus. Porque se Ele é o Criador, nós devemos a Ele respeito. E Ele tem uma razão pela qual nos criou. E nós só vamos compreender essa razão se a gente gastar tempo ouvindo o que Ele tem a dizer. Um outro exemplo disso tudo é também as palavras de Daniel, que foram encaminhadas ao eunuco, o chefe dos eunucos, o Aspenaz, lá na Babilônia. Em Daniel, no capítulo 1, verso 12, ele vai apresentar Deus como Criador de todas as coisas e que também criou os alimentos e estabeleceu aquilo que o ser humano poderia ou não comer. A razão que é apresentada pelo Daniel é o fato de Deus ser o Criador, e como Criador, então Ele é quem estabelece as regras alimentares. Salomão também não ficou para trás. Ele introduziu o seu relato, ou a sua reflexão, meditando sobre a própria questão da criação, lá em Eclesiastes capítulo 1, versos 1 a 11. É sobre a criação. Ele evoca aquilo que Gênesis capítulos 1 e 2 vai mencionar, mas com palavras poéticas, com uma linguagem muito interessante. O que é que ele está dizendo a respeito disso? Ele vai lamentar, na verdade, a vaidade da vida depois da entrada do pecado aqui no nosso planeta, entendendo que depois do pecado aqui ter chegado, não existe nada novo embaixo do sol. Aí você vai encontrar lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. Um outro exemplo que vai ser apresentado aqui também é o exemplo do Evangelho de João, que vai iniciar com um poema sobre a criação. Lá em João, capítulo 1, versos 1 a 14, ele vai desdobrar um pouco da ideia que vai aparecer em Gênesis 1 e 2, mostrando quem era uma das pessoas envolvidas no processo da criação. E por isso ele vai dizer especificamente que Jesus Cristo, que era Deus no princípio, Ele criou o mundo e depois se fez carne para poder salvá-lo. E seguindo o mesmo modelo desses autores bíblicos, nós estudaremos o texto bíblico da criação para poder aprender lições vitais sobre Deus, sobre nós mesmos como seres humanos e sobre a natureza e ao mesmo tempo a relevância da criação. João, ele vai de alguma maneira mostrar que Jesus Cristo, ele estava envolvido na criação, tudo foi criado por ele, e na hora de poder salvar a humanidade,
não poderia ser outro a fazê-lo a não ser aquele que a havia criado. Então, nós vamos seguir aqui essa mesma metodologia dos livros bíblicos para poder entender. Para estudarmos a história sagrada, tudo aquilo que aconteceu, ou tudo aquilo que vem sendo relatado no livro de Gênesis, desde a origem do mal, o próprio dilúvio, a Torre de Babel, como surgiu o povo judeu, o povo israelita através do chamado de Abraão e assim por diante. Para entender tudo isso, a gente tem que começar do princípio. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa semana promete dentro do nosso estudo. Eu quero desafiá-lo a devorar cada palavra desse guia de estudos maravilhoso. Aliás, deixa eu aproveitar, já que nós estamos introduzindo a lição de sábado, e eu queria te pedir uma coisa muito especial. Gaste alguns momentos agora, enquanto você está estudando a lição, e leia, por favor, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, de forma pausada, tranquilo, tentando compreender as palavras que ali estão sendo mencionadas. Você percebe que são exatamente dois relatos da criação. Tente prestar atenção naquilo que Gênesis 1 está falando, naquilo que Gênesis 2 está falando. Tente entender por que foi que Moisés repetiu o relato da criação lá no capítulo 2. Esse exercício vai te ajudar a compreender um pouco daquilo que a gente vai estudar no decorrer da semana. Mas para já, eu quero convidá-lo a orar junto comigo. Já que fomos criados por Deus com um propósito, vamos pedir a Ele para que Ele fale conosco, para que Ele nos ajude nessa semana a podermos entender a razão pela qual Ele resolveu nos criar. Ore comigo. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por Tua palavra, porque nela entendemos a grandiosidade da nossa criação. Fomos criados com um propósito. Um Deus maravilhoso, cheio de graça, nos criou através do Seu poder por causa da Sua graça. E é claro que ao cairmos em pecado, através da graça Ele também nos resgata. Ajuda-nos nessa semana a beber das palavras de Gênesis 1 e 2 e entendermos a beleza contida no relato da criação. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?